A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus nas alturas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus, meu ouvinte amado, meu caro amigo, minha cara amiga, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa para nós meditarmos a santa palavra, para nós meditarmos a santa palavra de Deus, na luz da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer desde já por um dia maravilhoso, por essa oportunidade e por nós estarmos aqui agora para nós a cada dia, eu, você, meu amado, que tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo, tem assistido e ouvido esse canal. Acredito que eu e você temos adquirido uma experiência maravilhosa com o Senhor, o crescimento, maturidade espiritual, para cada dia nós conhecermos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Glórias a Deus. Esse canal nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Aqui nós temos apenas nutrindo aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém? E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, presidindo a palavra, a luz da palavra do Senhor. Amém? Como diz esta palavra, como diz esta obra maravilhosa, o intuito é expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor, poder de Deus sobre toda a humanidade. Amém? Porque diz que Isaías capítulo 61, versículo 1, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me para curar os quebrantados de coração e enviou-me para curarmos os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amém? E nós estamos aqui, irmão, para que esse canal, esta palavra do Senhor venha alcançar não somente aqui no Brasil, mas em toda a parte do mundo, fora, alcançando as almas aflitas, cansadas, sobrecarregadas, tirando das trevas, do pecado e trazendo para a maravilhosa luz da salvação de Jesus. Amém? Os irmãos todos possam estar acompanhando lá o canal, entra no YouTube, Jackson Antônio Alves, e ali escreve meu nome inteiro, e ali os irmãos têm acompanhado, está acompanhando as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor. E glórias a Deus. E hoje o Senhor tem preparado para nós aqui, eu gostaria que todos a tivessem com as suas Escrituras Sagradas, porque o Senhor Jesus disse que na sua palavra, que examinais a Escritura por vos cuidar de ter nele a vida eterna, porque elas testificam de mim. Então nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Gostaria que todos aí abrem a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Nós vamos estar lendo com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 1. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vamos falar um pouco, glórias a Deus, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, para nós nesse dia meditarmos na luz da sua palavra. E vamos falar sobre este homem Zaqueu. E hoje o Senhor traz o quê? Um encontro da salvação para as nossas almas. Amém? Observamos que Jesus está passando por Jericó. E Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó é a cidade que está no nível mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó era a cidade adornada naquela época. É ainda hoje com palmeiras, na verdade tamareiras. A cidade das fontes terminais era a cidade do lazer, era a cidade do luxo e do comércio. Pois Jericó servia como principal alfândega para mercadorias que entravam na Palestina vindas do Oriente. Portanto, Jericó era uma cidade para se conseguir bons lucros. E conhecida também como lugar de fragrância ou cidade do bálsamo. Belíssima naquele tempo, e onde ficavam os jardins, o local onde, via de regras, Herodes passava as suas férias. Esta é a cidade. E Jesus está passando por esta cidade belíssima, cidade com seu arvoredo esvoaçando, isto é, pairando, voando a sua cabeleira ao soprar do vento. E Jesus presente naquela cidade era, na verdade, a grande oportunidade de Deus para aquele povo, como foi também para a vida de Zaqueu. E como para a vida de cada um de nós nessa tarde. Bem, como foi para a vida de muitos e como também é para nós nessa tarde. E Jesus está, então, nós observamos que Jesus está passando pela última vez por Jericó. Então Jesus atravessava a cidade e subindo para Jerusalém, porque naquela mesma semana Jesus seria crucificado. E durante a última jornada de Jesus a Jerusalém, em Lucas 51, 56, em Lucas capítulo 9, versículos 51 e 56, observamos que Jesus não foi bem recebido em uma vila samaritana, pois os judeus e os samaritanos tinham sido inimigos durante séculos. Então, vimos que Jesus ele teve a alternativa de pegar outra trajetória. Por quê? Porque quando ele subiu ali para Jerusalém, ele não foi recebido pelo samaritano. Por quê? Porque havia entre os samaritanos e os judeus uma disputa, uma briga de muitos anos, né? Os judeus odiavam os samaritanos por causa da costume, por causa da religião, da raça, porque os samaritanos, os judeus consideravam o samaritano como povos, podemos assim, não estrangeiro, né? Porque os que foram nascidos ali em Samaria, né? Não era sangue puro, houve na determinada época houve uma miscigenação entre a mistura entre a raça dele, dos judeus, com os estrangeiros, porque quando na época o reino do norte foi tomado pelo rei da Síria,
ele levou em cativeiro, tanto como o rei do sul e do norte. Do norte foi levado primeiro para o cativeiro por meio desse rei da Síria, e ali ficaram alguns, não todos, mas ficaram alguns judeus, e ali ele povoou, então trouxe povos estrangeiros para habitar ali, em Samaria, que era a antiga cidade de Siquém, que hoje a capital é Samaria. Então houve essa mistura de povos, né? Eles adoravam, os samaritanos adoravam, adoravam todos os deuses, adoravam o Deus verdadeiro de Israel, o Deus verdadeiro de Israel, e todos os outros deuses eles adoravam. Então esse sincretismo, havia essa. Então eles consideravam povos assim como povos que não eram puros. Os judeus consideravam esses povos inferiores, impuros, imundos, justamente por causa dessa miscigenação, esse secretismo. Então havia essa briga entre eles, né? Então, e o que ele fez? Normalmente, quando os peregrinos viajam em direção a Jerusalém, evitavam passar por Samaria. E foi da mesma forma com Jesus. Os samaritanos não foram hospitaleiros, né? Não apenas por Jesus serem judeus, mas também por eles, né? Os judeus não reconheceram o templo samaritano do monte Gerizim, pois a rota popular passava diretamente através da Samaria. Era uma rota que passava através da Samaria. Mas então, e ali, entretanto, alguns devotos pegaram uma rota alternativa através de Jericó, evitando passar por Samaria. Por causa disso, eles pegaram assim uma rota mais longa. E assim foi com Jesus. Em vez de passar por Samaria, Jesus aparentemente tomou uma rota mais longa de Sitópolis, atravessando o Rio Jordão a leste e viajando rumo ao sul, atravessando novamente o Jordão, próximo a Jericó. Ele subiu a montanha rumo a Betânia e finalmente chegou a Jerusalém, onde lá ele foi crucificado. E foi a última subida de Jesus para Jerusalém. Observe que antes de Jesus ir para Jerusalém, ele estava atravessando a cidade de Jericó. Nós lemos aqui. E Zaqueu, o publicano, não perdeu essa oportunidade única de se encontrar com Jesus e de ser salvo. E Zaqueu sabia que ele era um candidato que tinha muitos motivos para perder essa oportunidade única. Pelo caráter de Zaqueu, que nós vamos estar comentando aqui. Glória. E agora você aproveita hoje já, ou você aproveita hoje já, como a Zaqueu aproveitou, ou talvez nunca mais você terá outra chance de se encontrar com o Senhor Jesus. Então nós não podemos, caro amigo, cara amiga, irmão desse canal, nós não podemos, aquilo que Deus nos dá, a oportunidade que o Senhor Jesus nos dá, aquilo que Deus oferece, nós não podemos perder a oportunidade jamais, porque muitas vezes nós não podemos encontrar essa oportunidade. Talvez nós não podemos encontrar essa chance de encontrarmos com Jesus. E Zaqueu, e diz a palavra, deixa bem clara que Jesus não foi especificamente a Jericó, ou por causa de Zaqueu, ele estava passando a Jericó. Bom, o Senhor Jesus conhecia todas as coisas. Ele sabia que ali em Jericó ele tinha uma grande obra para fazer na vida de Zaqueu. Mas Jesus fala que ele estava passando em Jericó. Então, talvez, meu caro irmão, minha amiga, meu amigo, Jesus está passando agora nesse momento aí. Então eu gostaria que você ficasse bem atento, com seus olhos abertos, ouvidos bem perceptíveis e atento, para ouvir o que o Senhor Jesus tem nessa tarde para você, e não perder esta oportunidade de se encontrar com Jesus. Talvez seja essa a última oportunidade.
como foi na vida de Zaqueu. E Zaqueu tinha muitos motivos para, como eu já falei, para perder essa oportunidade. Muitos obstáculos nós vamos ver pela frente que ele enfrentou, muitas dificuldades. E agora você aproveita hoje, agora já, ou nunca mais você terá outra chance. E é curioso porque tem uma multidão acompanhando Jesus, se acotovelando, né? Mas o certo é, dessa grande multidão, só 2 homens são salvos. Um deles é um homem rico, se nós olharmos aqui, Zaqueu, e o outro era o pobre mendigo, que é conhecido como o Bartimeu. Nós vamos falar. E é curioso porque um está à beira do caminho, o outro está empoleirado em uma árvore. Um precisa se levantar e o outro precisa descer. É curioso que um era esquecido, o outro era odiado. Um era aristocrata, outro mendigo paupérrimo. E por que esses dois retratos? É para mostrar uma coisa maravilhosa, é para mostrar uma coisa: Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus valoriza o pobre e valoriza o rico. Jesus valoriza o pobre e o rico. O pobre e o rico são tão carentes da graça de Deus, onde resplandece a misericórdia de Jesus. Aonde está João, Jesus vai ao encontro. Aonde está Pedro, Jesus vai ao encontro. Ele não vê classe social, ele não vê cor, ele não vê raça, não vê cor de pele, não vê raça, não vê crença. Né? O maravilhoso é que ele não faz acepção de pessoas. Ele está de braços abertos. Não importa se você é pobre, é rico, se você é drogado, ou se você não é drogado, se você está doente, se você não está doente, não importa. Amém? Os dois careciam da graça de Deus, da misericórdia, da salvação. Ele ama um e ele ama o outro. Então, o maravilhoso é que é dessas duas pessoas. Que nós olharmos aqui, Bartimeu, olharmos aqui no versículo 18, Bartimeu, a cura do cego do Bartimeu, assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ele foi ao encontro também desse cego. Então, um estava à beira do caminho, o outro estava empoleirado. Não importa a situação que você se encontra, mas Jesus quer ir ao teu encontro nessa tarde. Glórias a Deus. Vamos falar desse personagem chamado Zaqueu. E encontrar aqui 3 verdades que eu quero enaltecer, destacar. Eu quero elogiar, destacar, ou seja, reconhecer suas virtudes, né, desse homem. Embora ele era um homem que precisava, um pecador que precisava da salvação. Né? O curioso é que o nome Zaqueu desse homem, Zaqueu em aramaico é Zacai, que significa puro. Mas Zaqueu era o contrário disso, não tinha, antes de se encontrar com Jesus, ele não tinha pureza nenhuma. Ele estava completamente no pecado. Glórias a Deus. E observe primeiro os obstáculos para o encontro com Jesus que este homem enfrentou. Que os obstáculos Zaqueu precisou enfrentar para ter um encontro salvador com Jesus. Primeiramente, amados, ele precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Vamos lá, observe o versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos. Maioral dos publicanos e rico. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Quando diz que ele era publicanos, eram homens recebedores de impostos na Palestina. E Zaqueu era empregado da Receita Federal de Roma, empregado pelo governo romano. Talvez Zaqueu era provavelmente um religioso,
auxiliar do governo. E é mais diferente do que temos hoje, nos dias de hoje. Roma era um grande império, ele tinha muitas províncias, muitos povos debaixo do seu controle do governo. Não tinha todo o aparato que nós temos hoje, o controle. Então Roma dava uma espécie de autorização para alguém receber os impostos, repassando um valor definido para os cofres de Roma. Mas este alguém tinha poderes para cobrar mais sem qualquer limite, desde que repassasse os valores estabelecidos para Roma. Então os publicanos eram esses recebedores, coletores de impostos, odiados da nação, traidores da nação, não podia sequer frequentar uma sinagoga, eram discriminados. Olha a profissão desses homens. Eram discriminados. Eles eram tidos pelo povo de Israel numa mesma classe dos ladrões. Era alguém que elaborava contra o seu próprio povo já oprimido, sofrido. Então, dessa maneira, aos olhos do povo, eles eram vistos como homens inferiores, dado às extorsões, como ladrões. Então o publicano naquela época era odiado e desprezado pelos judeus devido à desonestidade, pois homem publicano sendo judeus, pois que nem Zaqueu, este homem publicano sendo judeu era o que? Muito vergonhoso para o povo de judeu. Portanto, a personalidade de Zaqueu era desonesto, avarento, mau, fraudulento, ladrão, desprezado pelos outros, não tinha amigos. Nós podemos ver o versículo 8, que ele mostra, aqui ele fala, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quer dizer, ele tinha ciência, ele tinha consciência do que ele cometia, das fraudes que ele cometia, das extorsões. Então você vê o caráter de Zaqueu. E este homem era um mau caráter, rejeitado pelo povo, desprezado e tido como corrupto para a sociedade. E desta forma este homem enfrentava esse grande problema de explorar o seu próximo, de roubar o seu próximo para viver e para enriquecer, considerando que os coletores de impostos geralmente embolsavam uma grande porcentagem do que cobravam. Por isso que eles eram figuras odiadas e desprezadas em Israel, pois para o povo presente ele era um pecador. Mas o texto vai mais além. Zaqueu não era só publicano. O texto diz que ele era maioral dos publicanos. O que era maioral dos publicanos? Era o chefe que subcontratava outros publicanos para, na prática, realizarem esse trabalho de tal maneira que ele concentrava em si toda a riqueza da exploração, da opressão de um povo que gemia debaixo do tacão cruel de tributos pesadíssimos. Portanto, o maioral dos publicanos era o cabeça desse odiado esquema de corrupção e de exploração e de opressão econômica. É esse homem que precisava romper toda essa conjuntura para ter um encontro com Jesus. Olha, glórias a Deus. Então, ele primeiramente precisou vencer o obstáculo, como nós já vimos, esse obstáculo aí da profissão dele. E segundo Zaqueu, precisou vencer o obstáculo de seu status social. Observe o versículo 2. Ainda porque observamos que este homem era maioral dos publicanos e rico. Obviamente, essa riqueza decorre como resultado desse esquema de corrupção, de extorsão, de fraude, de exploração, de roubo e de opressão econômica que ele impõe sobre o seu próprio povo. Como também resultado da sua avareza. Mostra que Zaqueu era avarento, não dava nada a ninguém, miserável, talvez se tornou escravo do dinheiro.
se nós observarmos. E observe, o Senhor Jesus Cristo, lá em 18, Lucas capítulo 18, do 24 ao 27. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha que ele responde. E por quê? Por que Jesus está dizendo que dificilmente um rico vai ser salvo? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não chamou o diabo de senhor. Jesus não chamou César de senhor. Jesus chamou o dinheiro do Senhor. Riqueza de senhor, mamon. Riquezas em grego é mamon, significa o Deus dinheiro, usado aqui para indicar todos os sistemas do materialismo. E as pessoas com os olhos bons, saudáveis, é aquela cuja intenção é servir a Deus e não as riquezas. As pessoas com os olhos maus é egoísta, ambiciosa e mesquinha. A mente e a atividade de quem quer prestar serviço a dois senhores são levadas necessariamente em direções opostas. Observe. O mesmo é necessário dizer em relação a Deus e às riquezas. Não há meio termo. É preciso escolher ou a obra e o amor de Deus, ou do mundo e dos seus bens. Zaqueu era um homem que estava com a mente voltada para os bens materiais, para o mundo. Se nós olharmos, servindo a mamon, servindo ao dinheiro, a ambição dele, a avareza dele. E mamon, que se refere o Deus dinheiro, às riquezas, ao dinheiro ou bens materiais, nos encoraja a juntar bens materiais para desfrutarmos dele agora. E muitas das vezes nos leva a perder a salvação. Ou você investir no seu futuro com uma entrega total a Jesus Cristo, ou servir ao dinheiro, ou ficar preso na ganância, na avareza, né? Ou servir a mamon. Pois é difícil, sim, um rico herdar o reino dos céus, a salvação, mas é possível para Deus. Lá no versículo 27. Jesus sabe que é difícil, porque a riqueza pode dar origem ao orgulho e ao sentimento de domínio. E muitas das vezes esse tipo de pessoa pensa: eu não preciso de Deus. Ela pensa que está no controle da sua própria vida, ou controla por intermédio de suas posses, ou seja, que confia nos seus bens materiais. Talvez Zaqueu era dessa forma. E Jesus diz que esse tipo de pessoa é difícil dar prioridade a Deus e ao seu reino quando ela se confia nos bens materiais. Mas é possível para Deus. Ele não falou que era possível. É difícil, mas é possível para Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. A não ser que o homem destrone esse Deus da sua vida. Caso contrário, ele não pode se render a Jesus. Ou você serve ao mundo, ao dinheiro, ao mamon, ou Senhor, não há um meio termo. Ou você coloca, não pode colocar um pé aqui na igreja e o outro pé lá fora. Não tem como. E Zaqueu ele era dessa forma. Então a nossa vida, nós temos que entender que a nossa vida não está alicerçada no materialismo, o desejo insaciável de adquirir mais e mais, pensando somente em si mesmo. Sendo egoísta, isso pode causar consequências, né? O impulso de sempre querer mais, trazendo vantagem para si mesmo. Isso não é bom. Posses materiais trazem o que? Felicidades temporárias. E parando aqui, talvez Zaqueu, vivendo aquela vida de cobradores de impostos, extorquindo as pessoas, roubando as pessoas, tirando o proveito das pessoas, né?
e sabendo que ele não era aceito em qualquer lugar, como nós acabamos de ver, por causa da profissão dele, ele era desprezado pelo povo, era tido como ladrão, ele era rejeitado. Então talvez tudo isso deve ter mexido com o psicológico de Zaqueu, né? E acredito eu que Zaqueu não era feliz. Ele tinha a sua felicidade temporária, não era uma felicidade que vinha, uma felicidade eterna. Não. E que muitas vezes se torna um grande problema, é infelicidade. A felicidade temporária ela causa um grande problema, a infelicidade. Talvez Zaqueu era infeliz com tudo isso. Ele queria mudança de vida. Um pensamento errado é a concepção de que quanto eu mais possuir, mais importante serei. A autoestima e patrimônio, bens, não são a mesma coisa. Deus deixa bem claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Portanto, as riquezas materiais não duram para sempre e podem ser perdidas em um piscar de olho. Mateus 16, versículo 26, diz a Bíblia, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca a sua alma? Compreende? O mundo um mundo inteiro quer levar você a perder a sua vida. Uma vida não tem preço. Devemos sim renunciar a si mesmo e colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Mas devemos primeiro renunciar a ambições centradas em si mesmo. E Lucas capítulo 12, versículo 15, fala que o próprio Jesus recomenda em ter cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância, na quantidade dos seus bens que ele possui. Em vez de trabalharmos para obter coisas que no fim serão destruídas, devemos trabalhar pelas coisas que são eternas. E segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 e ao 11, fala que o dia do Senhor está próximo, o fim dos tempos e a segunda vinda de Jesus Cristo, já falamos sobre isso. O tempo está próximo. E quando chegar ao fim, no dia do juízo, os céus passarão com grande estrondo. E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aquilo deixa bem claro. Não se leva a nada. Por isso que a vida não consiste na abundância do que possui, do que você possui. Jesus discorda da ideia que diz que aquele que tem mais recursos prevalece. Não. Portanto, a nossa vida não consiste simplesmente em obter e possuir coisas. Deus, ele deseja que você prospere sim materialmente, mas Deus, ele quer que nós desfrutemos uma vida plena, completa, equilibrada, pois ele faz provisões através do que? Da sua palavra. Só confiarmos na sua palavra e através da sua palavra para que nós nos realizássemos dessa forma. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades e prometeu satisfazer o desejo do nosso coração, do seu coração, mas ele também quer que tenhamos nossa prioridade clara para o quê? Para a sua palavra, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Então não vamos dar prioridade para as coisas materiais como Zaqueu, vivendo aquela vida. Porque Deus não ensina dessa maneira. Vamos dar prioridade para as coisas espirituais de Deus, as coisas concernentes a Deus. Então, dessa forma, Ele com todas as suas promessas dará prioridade para o que você deseja, aquilo que será bom para você. O problema, portanto, não é a riqueza em si. O problema não é o dinheiro. O problema maior é o amor ao dinheiro. E Zaqueu, ele enfrentava esse problema, alertado pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Em terceiro lugar, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física.
Vamos ver lá. Da sua condição física. Observe o versículo 3. Lucas 19, voltando. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. Então, um outro problema que Zaqueu ele estava enfrentando procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu fico imaginando, amados desse canal, tudo se fez novo, que Zaqueu deve ter sofrido bullying na escola, devia enfrentar problemas sérios, traumas. Zaqueu era um homem rico, explorador, e aí eu acho que o apelido dele, nem vou falar para não constranger alguém, mas aqui eu deveria ter alguns traumas, alguns recalques, alguns complexos, e tem muita gente que permite que esses traumas, recalques